Olá, seja bem-vindo a mais um devlog. Esse é o vídeo que eu passo o andamento do jogo que eu estou trabalhando. Como vocês devem lembrar, no vídeo anterior, eu tinha falado um pouco sobre a dificuldade que eu estava tendo com a Bev Engine. Até tinha visto um artigo que eu vou também colocar aqui nesse vídeo, de outro desenvolvedor também que estava frustrado com a Bev, não com a Bev, mas com o desenvolvimento em Rust para jogos, pelas características da linguagem, e estava meio que desistindo. E eu até tinha falado, se não desse certo, eu acabaria indo pro Rust. Até testei outra engine, não outra, só mais uma. Eu testei algumas coisas com MacroQuad, que é uma outra engine também feita em Rust. O que acontece é que o tempo ajuda também a gente organizar as coisas, né? Porque quando eu gravei aquele vídeo eu tava numa semana mais difícil, as coisas não estavam dando muito certo. Conforme os dias foram passando, né, eu fui conseguindo trabalhar. E, por exemplo, a dificuldade que eu tive no vídeo anterior, que era montar um menu, usando a Bev Engine, eu consegui montar em menos de 2 horas, do jeito que eu queria no teste que eu tô fazendo dentro do meu ciclo de estudos. E, aliás, era uma coisa que eu não, para começar, né, não tinha pensado em começar esse semestre, o ciclo de estudos, mas acabei colocando porque eu quis fazer o vídeo e já montei, e isso acabou ajudando também o meu trabalho aí com o jogo, né? Só para posicionar a situação, né? Eu não tinha, né, intenção, desde o segundo semestre de 2023, eu tinha parado de trabalhar com ciclos de estudos, porque basicamente tava meio caótico, meu trabalho não tava muito... Tava meio caótico também, onde eu tava trabalhando, e as situações que eu tava tendo no dia a dia, eu acabei preferindo deixar um pouco de lado, porque eu não tinha muito tempo para focar aqui. Como eu falei no vídeo, se você não viu, eu vou deixar o card aqui. Uma das coisas que é importante quando você faz um plano de estudos é você ter um tempo reservado para trabalhar. E nesse momento, até, eu não tenho esse tempo conforme eu gostaria. Eu tô até fazendo meio que uma experiência agora, que é... Meu tempo é muito variável, meus ciclos acho que também vão ser um pouco caóticos nesse segundo semestre aqui de 2024. E vai ser um teste também para ver se adapta a esse tipo de rotina, né? Porque eu trabalho com um ciclo de estudos mais ou menos desde 2020, se eu não me engano, e com isso eu aprendi muitas coisas e agora eu tô retomando ele. Eu quis passar, né, a forma que eu uso para estudar no vídeo, e eu acabei já começando a fazer e tô colocando também na aba aqui da comunidade do YouTube para mostrar conforme eu tô evoluindo ciclos, né? Porque também vai me ajudando a moldar, porque obviamente esse meu método que eu uso para estudar foi uma coisa que eu fui trabalhando durante muitos anos até chegar no formato que tem hoje, e ele está sendo provado num desafio que não era previsto, digamos, a forma que eu queria trabalhar. E como eu falei, ainda não acabou gerando um vídeo, mas sim, eu fiz alguns testes com MacroQuad. Se você olhar, eu vou deixar também o link do meu plano de estudos, né, aberto. Você vai conseguir ver que eu estou alimentando as coisas que eu falei no vídeo lá, que eu acabei optando para deixar aberto a meu parte de estudos nesse semestre, pelo menos. Então você pode ver as coisas que eu estou produzindo enquanto eu estou estudando. E eu comecei a mexer com MacroQuad, mexi bem pouco, diga-se de passagem, mas... E se você quiser aprender uma linguagem que é uma das mais amadas segundo a pesquisa do Stack Overflow, venha conhecer meu curso de Rust. Ele é um curso que se chama Rust Lógica com Jogos, onde você vai aprender Rust fazendo pequenos jogos. O intuito do curso não é te ensinar necessariamente a ser um desenvolvedor de jogos, mas através dos jogos aprender a linguagem de programação de uma maneira leve e divertida. Então, se você tiver interesse em Rust, dê uma olhada no link aqui na descrição. Você pode ver o conteúdo em vídeo desse curso na Udemy, com um link, com um cupom especial aqui. E também, se você não tem dinheiro agora para fazer o curso de Rust, também tem uma versão escrita que também está no link na descrição. Já consegui ver algumas diferenças. Eu vejo que, por exemplo, realmente para fazer algumas prototipações mais rápidas, talvez dê para fazer no MacroQuad, mas ao mesmo tempo, depois que eu superei algumas questões da Bev, eu acredito que também dá para fazer na Bev, não é tão complicado assim. E até tem um outro artigo que eu acabei lendo, de outra pessoa que trabalha com Rust, e fez sua própria engine, tá fazendo seu jogo na própria engine, e tá tudo bem, e ele mostra quão bom é. Eu vou deixar também o link na descrição. O quanto ele gostou de fazer tá fazendo seu jogo numa engine que ele criou em Rust. Então, volta um pouco a questão que eu falo muito, né, de que não importa muito a linguagem, a engine necessariamente, o importa é você fazer o trabalho e desenrolando, digamos assim. Se você precisar de mais ou menos, quando você já tem uma certa prática, já tem uma certa maturidade com o desenvolvimento de jogos, aí você vai ver o que é melhor, o que é pior para você, mas meio que para começar não era necessariamente bom e ruim começar com
qualquer linguagem que seja, né? Por exemplo, Python. Todo mundo reclama, né, que Python é lento, por exemplo, mas tem um jogo que eu conheço que é feito em Python que fez muito sucesso aí no espaço indie, que foi o Doki Doki Literature Club, que é uma visual novel e tem várias brincadeiras que os desenvolvedores fazem no meio do jogo e foi feito em Python. A engine é feita em Python. Eu poderia usar o próprio Pygame. Eu decidi fazer Dev porque eu comecei a fazer o curso de Rust e, na verdade, a minha ideia quando eu comecei o canal era fazer tudo em Godot. Mas como eu tava fazendo um curso em Rust, eu achei interessante fazer também o jogo em Rust. Assim, a Bev tem um potencial, tem a questão do DCS, que é uma arquitetura diferente, tem umas coisas interessantes, mas eu sabia que teria esse ônus, né? Seria melhor fazer tudo na Godot, usando GDScript, seria mais rápido, ter mais material e as coisas evoluiriam super rápido. E eu decidi fazer em Dev, que é uma engine que tem pouca documentação e ainda não tem uma versão estável, e cada 3, 4 meses eles sobe uma versão que quebra várias coisas. Então, meio que é uma decisão que eu tomei e eu tô meio que pagando por isso. E pra mim tá tudo bem, porque foi uma decisão que eu aceitei esse problema que existe. Não é um problema pra mim necessariamente, porque eu quis seguir esse caminho. Foi uma decisão pensada, não foi algo que eu olhei, legal, vou fazer uma engine, eu vou trabalhar com Rust, porque o Rust é legal. Não, tem todo um pensamento meu, porque eu faço tudo em Rust hoje. A ideia do início do canal, né, até ser uma coisa mais focada em desenvolvimento de jogos. E vai acabar sendo, né, nos próximos, uma coisa que eu acredito que o canal vai mudar um pouco, eu vou falar um pouco mais de Rust de uma forma geral também, de outras coisas de desenvolvimento. Então vai ser um canal um pouco mais abrangente dentro de Rust e também de como estudar, porque acaba que vendo, né, a performance no canal nesses 6 meses, os vídeos que mais fizeram sucesso no canal hoje são vídeos que são relacionados a estudo, ou o vídeo que eu acho que tem mais visualização. Um dos vídeos que tem mais visualização hoje é um vídeo sobre o Helix Editor, que é uma coisa mais geral de tecnologia. Eu vou ainda continuar, obviamente, fazendo essa pegada de jogos, mostrando várias coisas, porque é um dos objetivos, mas até tem a questão, né, que a vida muda. Tem um vídeo que eu não fiz ainda, que eu quero fazer dessas questões, quando as coisas vão mudando dentro do seu plano, porque meu plano era focar mais tempo em jogos, mas acaba que hoje, nesse semestre, eu já não acredito mais que eu vou ter tanto tempo para trabalhar com jogos. O ciclo de estudos vai acabar me ajudando no próprio canal, porque eu quero fazer mais coisas e mostrar as coisas que eu tô fazendo em Rust e com Bev, ou seja, Macropage, como vídeos no canal. Não vou mudar isso, mas ele tá muito fechado nisso e eu ainda não tenho tanta certeza se eu vou conseguir terminar, por exemplo, um jogo até o fim do ano agora, tendo em vista essas coisas que foram mudando. Mas isso faz parte do jogo e a gente tem que sempre estar atento que as coisas podem mudar. Nem tudo acontece como você planeja e tá tudo bem. Uma coisa legal também de voltar a trabalhar com o ciclo de estudos é que a gente vai mudando os temas. Isso aqui, além de não ser um vídeo falando sobre como estudar, é legal falar que, por eu mudar muito o contexto do que eu estou estudando muitas vezes, isso ajuda também a trabalhar. Para quem já viu o curso ou leu o livro, algum livro da doutora Barbara Oakley sobre o Aprendendo a Aprender, que ela fala que tem um pensamento difuso. Você está trabalhando, por exemplo, com programação e você depois ir para um outro assunto que não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com programação, sei lá, você vai ver documentação, sei lá, sistemas operacionais, que também não vai ter tanto a ver com programação, mas tem a ver também. Ou vai mudar tudo, você vai estudar, igual eu estou fazendo, vou usar um exemplo meu, que é, eu vejo a Bev e mudo o contexto, por exemplo, para pixel art, que é uma coisa totalmente diferente, porque não envolve, nesse momento, programação no que eu faço. E daí mudo para storytelling, que é uma coisa que eu estou estudando, que também é uma coisa que não tem nada a ver com programação. Então, eu mudando os contextos me ajuda também a trabalhar, digamos assim, minha cabeça continua trabalhando naquele problema, e quando eu volto para ele depois que eu retomo o ciclo, ele completa uma volta, muitas vezes eu consigo desenvolver as coisas mais rápido. Isso me ajudou, ao meu ver, também na questão da Bev Engine, por exemplo. Tem a questão também de lidar com as frustrações, né? Como eu disse, hoje eu me considero meio que um freelancer 50% do tempo, dentro, digamos, que seria um espaço de 40 horas semanais. Eu gasto em média 40% desse tempo para trabalhar como freelancer, uns 10%, 15% para o canal / trabalhar com jogos, e o resto do tempo cuidando de outras coisas, por exemplo, que não é uma coisa, né, mas cuidando do meu filho, tem as questões da casa, tem questões burocráticas, né, porque eu não estou no Brasil, então tem coisas que precisam ser resolvidas tanto para o meu filho quanto para mim,
e outras coisas que eu preciso ver, e isso acaba tomando bastante tempo nesse espaço de tempo de um trabalho. Então, claro que eu não coloco meu filho como trabalho, então por isso eu considero hoje que eu trabalho 50%, que basicamente 50% do meu tempo de um espaço de 40 horas semanais é para trabalho. E aí o trabalho envolve, obviamente, o YouTube, o curso de Rust e desenvolvimento de jogos e freelance. Eu tenho que encaixar nesse tempo, então tem muito pouco tempo em determinados momentos. E sim, isso gera certa frustração às vezes, e por isso que eu acabo investindo também em fazer terapia, que é manter a saúde mental em dia, digamos assim, porque é muito frustrante muitas vezes você querer trabalhar mais e você não poder, porque você tem outras coisas que também são importantes que você precisa resolver. Isso faz parte da vida e você tem que lidar com isso, né? Porque seria legal eu pegar um exemplo de um cara aí que eu admiro muito, que é o Dinossauro. Ele investe muito tempo da semana dele pro trabalho do canal, de fazer as coisas que ele faz, e eu não consigo nem fazer metade do que ele faz. Eu gostaria de fazer tanto quanto ele, por exemplo, gostaria, mas eu tenho outras prioridades, eu preciso eu não sou ele, eu preciso fazer o que eu posso fazer. E tá tudo bem. Não existe, digamos assim, alguém me cobrando que eu preciso de alguma determinada coisa. Muitas vezes a gente tem que ter mais compaixão consigo mesmo. Então, esse é um ponto também que é interessante trazer, pensando nessa parte. Tanto quando você que tá começando a carreira de desenvolvimento, ou você que tá muito tempo de desenvolvimento, tentar se cobrar menos, no sentido de, eu tô fazendo muitas coisas, às vezes eu tenho que tirar o pé do acelerador para resolver outras coisas. Você pode ter família, pode ter filho também, como eu, ou o ideal seria você também conseguir dar atenção para todo mundo dentro da sua esfera social e também cuidar do trabalho e estudar. E isso é um trabalho difícil para quase todo mundo que anda nesse meio, que é a famosa metáfora do equilibrista de pratos. Um prato tá caindo, você vai lá e dá uma girada para ele continuar equilibrado, e assim vai indo. Mas ponto, talvez uma reflexão aqui seria tenha compaixão consigo mesmo. Eu acho que no último vídeo eu tava me sentindo mal, mas tendo esse trabalho de autocompaixão, eu consegui ir lidando com a situação e tá tudo bem. E vai tentando ver o que você pode fazer para melhorar. O que eu fiz, por exemplo, foi começar a voltar a trabalhar com ciclos de estudo. Isso me ajudou bastante. Pensando aí nas coisas positivas, né, desse período aqui de desenvolvimento, eu achei legal começar a trabalhar com a AcroQuad. Eu fui crítico a algumas coisas na Bev e eu vi que são mais fáceis outras coisas fazendo na MacroQuad, e percebo que essa questão de UI realmente é um problema, independente da engine, pelo menos dentro do Rust que você tá trabalhando. Essa parte de UI é bem chata de trabalhar, mas eu tô até, por questão até do freelance, tô estudando um pouco mais de design. Talvez eu vou ter que encaixar no meu ciclo de estudo um pouco de estudo de design, porque é um ponto, tanto pensando em jogos quanto desenvolvimento web, é uma coisa que, se você for trabalhar com front, ou pelo menos se for um full stack, precise mexer no front, ter noções de design pode te ajudar. Não é uma coisa mandatória, se você está iniciando eu não diria para você focar nisso, mas se você já tem alguma experiência, já sabe fazer algumas coisas em front, em back, ou você é front-end, você já tem um certo domínio, estudar um pouquinho de design ajuda. Não precisa virar um UX ou UI designer, ou virar um designer gráfico totalmente, é mais você ter um pouco de noção para te ajudar a guiar. Se você precisar de alguma coisa mais complexa, vai precisar de ajuda de alguém que seja da área mesmo. Tem gente que fica a vida toda trabalhando como designer, ele vai ter muito mais facilidade de fazer coisas. Um bom exemplo é o vídeo que eu estou fazendo agora, o tempo que eu demorava quando eu editava e o meu editor que está editando esse vídeo, quanto tempo ele demora. Ele tem muito mais prática, tem muitos anos fazendo isso, é muito mais rápido do que eu fazer, e com uma qualidade muito melhor. É uma coisa que se pesa sempre. No meu caso aqui, acabou fazendo mais sentido delegar essa parte para outra pessoa. Eu tinha essa possibilidade do que eu fazer tudo, porque senão eu teria um vídeo por mês, basicamente, aqui no canal. Não estava dentro do que eu tinha me proposto para fazer dentro daquele vídeo da Contability. E seria os 52 vídeos em 2024, dentro deles 90% ser semanais. A minha decisão foi muito mais equalizada, né, por conta disso que eu me propus. Isso é um ponto forte dentro da Contability, e muitas vezes você não precisa fazer tudo. Se você se propôs fazer alguma coisa e parte dessa coisa que você está fazendo dá para delegar para alguém, pode te ajudar também a chegar naquele objetivo, fazer uma parceria, esse tipo de coisa. É uma lição valiosa. Eu acho que se você
tá com dificuldade em alguma coisa, você se propôs a fazer uma coisa e não tá conseguindo, mas você tá fazendo uma contabilidade, tá prestando contas do que você tá fazendo, você muito provavelmente vai conseguir achar outros jeitos de conseguir contornar e entregar o que você precisa entregar, independente dos problemas. E sim, pode acontecer que mesmo assim dê errado, eu estou falando aqui, dentro das minhas prioridades, o jogo tá um pouco mais abaixo, até porque eu preciso focar um pouco mais no curso também, acaba que o jogo tá ficando muito em segundo plano e pode ser que talvez eu vou precisar postergar. E o que eu falei, tá tudo bem, você tá se propondo a fazer alguma coisa. Se você tá vendo que não vai dar conta, você pode replanejar. Não tem ninguém com uma faca no seu pescoço te pedindo para manter o que você se propôs a fazer. Se é uma decisão sua, né? Então, esse foi um vídeo mais leve, foi muito mais passar um pouco do como está o andamento. Eu espero, né, nos próximos devlogs conseguir mostrar mais coisas do jogo, das coisas que eu tô desenvolvendo, mas também eu quero trazer mais alguns insights, assim, que eu tô tendo durante o processo aqui, né? É uma, de certa forma, desventuras em série, mas mesmo assim tá sendo uma jornada bem bacana e eu espero conseguir, né, com o tempo, cumprir todos os objetivos que eu tô me propondo, mas acho que a grande lição que tá ficando é uma lição que veio do ano passado, mas eu não falei muito em nenhum vídeo ainda, mas eu tenho, né, o planejamento anual e no meu planejamento anual do ano passado, o meu, digamos, lema ali que eu tinha colocado era menos é mais. Eu acho que acabou que isso tá vindo pra cá esse ano também, que existem muitas coisas para ser feitas e muito pouco tempo. Então, às vezes, realmente você vai ter que sacrificar coisas que você queria fazer em prol do tempo. Isso é muito do vídeo que eu criei falando sobre abraçar o mundo. Quando o vídeo não subiu ainda antes desse vídeo, mas quando subir ele vai estar aqui e aí você vai poder conferir um pouquinho mais eu explicando essa questão do menos é mais. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que tenha te ajudado aí a pensar um pouquinho, te dado algum insight. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado e valeu, falou!